Perfeito. Para a transcrição. E aí? Então, só para lembrar, na aula passada a gente trabalhou com a tarefa de agrupamento, né? Agrupamento está dentro do contexto da aprendizagem não supervisionada. Então, é a principal tarefa da aprendizagem não supervisionada. O que eu posso fazer com o agrupamento? Eu posso entender os dados que eu tenho em mãos, buscando encontrar padrões. Eu encontro grupos de dados similares, que eu chamo de clusters, e nesses clusters eu tenho elementos que são similares segundo algum critério. Normalmente a gente usa uma medida de distância para encontrar esses grupos. Distâncias como distância euclidiana, distância de Manhattan, ou uma distância específica que eu implemente. Deixa eu fazer para o pessoal entrar aqui. Acho que está tudo certinho aqui. Bom, nesse contexto da aprendizagem não supervisionada, a gente normalmente tenta encontrar esses padrões, de conhecer melhor o problema que a gente tem em mãos, e a gente cria, na verdade, um modelo descritivo. Anteriormente, né, dentro da abordagem supervisionada que nós estávamos trabalhando, nós estávamos criando um modelo preditivo. Modelos preditivos para tarefas de classificação ou de regressão. Aqui, lá, na aula passada, a gente viu modelo descritivo, que é esse agrupamento. Bom, a partir do agrupamento, eu posso passar para uma tarefa de predição. Eu posso, a partir dos grupos que eu encontro aqui, utilizar esses grupos como classes do meu problema e aí treinar um classificador para que eu possa ter um mecanismo de predição para o problema que eu estou trabalhando. Então, eu utilizo bastante esse agrupamento como forma, muitas vezes, de rotular dados. Quando eu não tenho dados rotulados, eu uso um agrupamento, encontro esses clusters ou grupos, analiso com o especialista da área, verifico se o agrupamento encontrado faz sentido, o que descreve cada grupo desse, olhando para os elementos que ficaram dentro de cada grupo, eu consigo descrever e encontrar um nome para o grupo, seria o rótulo do grupo. A partir daí eu consigo criar um classificador. Então é muito comum a gente utilizar esse processo de agrupamento para preceder o momento de criar, né, um classificador, sem necessidade de sair rotulando amostra a amostra, né? Eu rotulo o grupo e aí atribuo aquele rótulo para todo mundo que está dentro do grupo. Ficou um exercício para vocês resolverem na aula passada, que era pegar o cluster. Nós fizemos 2 algoritmos, né? Um algoritmo, um script, onde a gente gerou o agrupamento, ou seja, vários agrupamentos para o mesmo problema, e aí plotou o gráfico de silhueta e também o agrupamento propriamente dito. Esse script que estou mostrando aqui agora é o script que plota para a gente o gráfico, a silhueta, e também plota o agrupamento. Nem sempre a gente vai conseguir plotar o agrupamento, porque quando a gente tem mais de 3 dimensões, mais de 3 atributos para cada ponto lá do nosso problema, a gente não consegue mais imprimir ou plotar lá. Para você fazer isso, você tem que aplicar alguma transformação, reduzindo a dimensionalidade do teu problema para 3 ou 2 dimensões, aí você consegue plotar. O problema é que quando você aplica essas transformações para reduzir dimensionalidade, eu acho que você não vai ter uma plotagem fiel, né, ao espaço original do problema. Mas, muitas vezes, a gente usa esse recurso para visualizar os dados no espaço. Esse recurso de reduzir dimensionalidade. Normalmente, a gente consegue plotar e ser fiel, né, aos dados originais quando a gente
trabalha num espaço 2D ou 3D. O exercício que ficou pendente na aula passada seria dado uma base de 5.000 amostras que eu passei para vocês. A ideia era usar essas 5.000 amostras, fazer o agrupamento delas e descobrir qual o número ideal de grupos. Lá Bom dia, senhores. Bom dia, bom dia. Qual seria o número ideal de grupos para aquela base. Então, eu estou aqui com o exercício corrigido, só queria comentar com vocês antes da gente dar continuidade na aula. Então, o que teria que fazer? Poderia usar qualquer um dos scripts que eu passei para vocês. Né? São 2, né? Se você for aqui, ó, nos módulos, dentro da aprendizagem não supervisionada, lá, aqui, nesse ponto, eu deixei 2 scripts. Esse script aqui, que está em destaque agora aí na tela, é o script que eu estou mostrando na aula de hoje. Ou seja, o script que eu ploto tanto o gráfico de silhueta, quanto ploto o agrupamento em si. Só que está destacado que ele não vai funcionar para problemas de múltiplas features. Para rodar para múltiplas features, vocês vão utilizar esse segundo script, que aí eu não ploto, né? Eu não ploto o agrupamento. Simplesmente a gente faz o agrupamento, analisa usando as mesmas métricas de silhueta e inércia, mas não plota o agrupamento. Então, tem esses 2 scripts que vocês podem utilizar, né? Futuramente. Eu vou usar para resolver o exercício que eu deixei pendente com vocês, esse primeiro. Tá? E o exercício, tá? É o exercício que está descrito aqui embaixo, aplicação do agrupamento. E a ideia era aplicar para essa base. Vou abrir aqui, ó. Para essa base S1-CSV. Tá? Essa base S1-CSV é uma base, vou baixar ela aqui, que tem 5.000 instâncias. Cada instância, cada amostra tem 2 características. Essas 2 características, elas foram extraídas de objetos numa linha de produção. O desafio é descobrir grupos de objetos que passaram nessa linha de produção. Se eu quisesse construir, por exemplo, um identificador de objetos baseado nessas 2 medidas, lá, será que eu conseguiria? Que resultado que eu conseguiria usando apenas essas 2 medidas? E quantos objetos? Eu sei, na verdade, quantos objetos passaram, mas o desafio é tentar encontrar, supondo que a gente não sabe, encontrar quantos grupos a gente tem nesse conjunto. Bom, para ler essa base, tá? Abrindo o script que a gente usou na aula passada, no script que a gente usou na aula passada, a gente gerou dados artificialmente. Então, essa parte que está comentada aqui em cima é a parte em que gera dados artificialmente para a gente fazer os testes. Nós fizemos testes na aula passada em cima desses dados gerados. Eu comentei, tá, e carreguei aqui, ó, o S1-CSV. Para carregar é simples, né? Só dar o read CSV e depois, tá, ele carrega um data frame. Aí, depois que eu carrego essa estrutura, eu pego apenas os valores e coloco em X. Observem que nesses exercícios da aprendizagem não supervisionada, nós temos apenas o X, não temos o Y. Né? A ideia, até nesse caso aqui, é encontrar o nosso Y, encontrar os rótulos, né, para o nosso problema. E talvez criar um classificador. Bom, vamos... Depois que eu rodo lá esse script, vou analisar os resultados aqui. O que eu tenho? Olha. Bom, só lembrando que aqui eu posso definir nesse script quantos agrupamentos eu vou fazer. Basta aqui, olha, nesse momento, eu colocar o número de agrupamentos. Aqui eu vou fazer 4, vou testar 4 agrupamentos. Um agrupamento buscando dividir os dados em 3 grupos, outro buscando dividir em 7, 15 e 20. Poderia colocar aqui qualquer quantidade, né, de agrupamentos, no mínimo 2 grupos, né? Mas eu, definindo nessa estrutura, nessa lista, eu consigo caminhar no for aqui, olha, for k. A cada iteração desse for, eu pego um elemento daquela lista.
Inicialmente o K vai ser 3, depois o K vai ser 7, o K vai ser 15, o K vai ser 20. Só lembrando, como eu destaquei na aula passada, tudo que está dentro desse for aqui, tá? Ou melhor, nem tudo que está dentro desse for diz respeito ao processo de agrupamento. Muita coisa que está aqui está relacionada à plotagem, né? Que dá muito trabalho você plotar aqueles gráficos. Mas nem sempre, veja, fazer agrupamento não significa que você tem que sempre plotar para visualizar. Mas aqui a gente plotou só para a gente entender o que significa a medida de silhueta, como que ela funciona, como é que estão divididos os dados lá no espaço 2D, bonitinho. Mas, basicamente, o que interessa para nós é isso aqui, ó. Esse ponto do algoritmo, onde eu realizo o agrupamento. O algoritmo que a gente está explorando, desde a aula passada, é o K-médias, ou K-means. Argumentos para ele, basicamente, é você passar a quantidade de grupos, tá? Como que você vai fazer a inicialização dos centroides? Lembra que se eu quero 3 grupos, eu tenho que escolher 2 centroides. Se eu quero 3 grupos, eu tenho que escolher 3 centroides iniciais. Esses centroides iniciais podem ser escolhidos aleatoriamente na minha base. Tá? É uma das estratégias que eu posso utilizar. E uma vez que eu defina esses parâmetros, eu posso executar. Quando eu executo, se eu dou esse predict aqui, ele faz o agrupamento para mim. Tá? Só que eu preciso avaliar esse agrupamento. Para avaliar o agrupamento, internamente, o algoritmo K-means tem um parâmetro chamado inércia, que ele alimenta esse parâmetro com uma métrica chamada inércia. Essa métrica chamada inércia, na aula passada eu expliquei para vocês algumas formas de avaliar o agrupamento. Uma delas é a dispersão dos elementos dentro do grupo. Essa dispersão dentro do grupo a gente espera que seja pequena, ou seja, espera que os grupos sejam compactos. Então, se os grupos não são compactos, o nosso agrupamento não é adequado. E também espera que os grupos estejam distantes um do outro no espaço. Essa inércia está mais focada na compactação dos grupos. Ele analisa quão compactos são os grupos e te dá uma ideia, né, da qualidade do teu agrupamento com base nisso. A silhueta que a gente explorou, que está aqui embaixo, olha, a silhueta, vai um pouco mais longe. Ela analisa, na verdade, uma relação, assim, entre aspas, de pertencimento, né, de cada ponto, tá? Se ele realmente pertence ao grupo para o qual ele foi associado, tá? Ou se ele está ali, mas poderia, né, de repente, participar do grupo mais próximo. Você calcula, na verdade, uma medida de dissimilaridade, ou seja, quão diferente é cada ponto com relação aos elementos que estão no mesmo grupo e quão diferente ele é dos elementos que estão no grupo mais próximo. A relação entre essas duas medidas é que dá essa noção, né, de quão bem posicionado está o ponto dentro do grupo. Um ponto bem posicionado dentro do grupo está próximo do centro do grupo, próximo do centroide. Um ponto mal posicionado está nas bordas do nosso grupo. E um ponto totalmente fora, né, de uma boa posição, ele está com uma silhueta negativa, que significa que ele está fora do que seriam esses limites, né, ideais aí para o nosso grupo. Tá? Como se ele estivesse mais para pertencer para o grupo mais próximo do que para o grupo que ele foi associado. Então, eu posso fazer essa medida de silhueta geral, usando esse Silhouette Score, ele me dá uma silhueta média para a minha base toda, para o meu agrupamento todo. E posso também, ó, aqui embaixo, a gente está chamando aqui, ó, a silhueta, mandando calcular a silhueta para cada ponto da minha base de dados. A silhueta pode ser calculada para cada ponto. E aqui, ó, logo em cima, eu estou guardando a inércia. A inércia já é calculada quando eu executo o K-médias. Tá? Tem um atributo lá dentro do método, chama-se inércia, e esse atributo é alimentado com esse valor que é calculado com base em quão compacto cada grupo meu é. Tá? E aí ele, na verdade, faz um somatório disso. Ele considera o todo, te dá uma inércia para o teu agrupamento todo.
com base numa medida de compactação de cada grupo. Né? Ele faz esse cálculo da inércia. Bom, aqui está o resultado do que seria, né, os vários agrupamentos que a gente pediu. A gente pediu primeiro para agrupar aquelas 5.000 amostras em 3 grupos. Quando a gente agrupou em 3 grupos, nesse exercício, olha o que a gente observou. A gente observou, tá, o que mais importa para a gente é o gráfico em barras, que está aqui à esquerda, que é a nossa silhueta. Observem que a gente tem 3 grupos, as barras, elas têm largura diferente. Quanto mais larga a barra, sinal que o grupo é maior, ou seja, a largura da barra está relacionada à quantidade de pontos que tem no grupo. O grupo menor aqui é o grupo azul, tá? O grupo 1. A gente também tem, pode observar aqui no gráfico, valores de silhueta negativo. Então, se você olhar aqui no grupo preto, grupo 0, tem valor negativo de silhueta. Lembrando que silhueta vai de -1 a 1. A gente plotou aqui o gráfico até a parte negativa, até no máximo 0,1, mas se eu fosse plotar todo o gráfico, ela vai até 1. Como não teve valor, né, superior a 0,1, a gente plotou até aqui. Mas vai de -1 a 1. -1 é muito ruim, né, sinal que o ponto está praticamente fora do grupo. 0 significa que ele está nas bordas do grupo. 1 seria perfeito, ele está praticamente em cima do centroide. Tá? Então, se eu pegar aqui esse grupo preto, tá? O centroide dele está bem onde está o rótulo. O rótulo foi colocado, tá? Foi plotado nas coordenadas do centroide. Então eu vejo que tem pontos bem distantes, né? Bem distantes do centroide. E tem pontos nessa região aqui que separa o grupo 2 do grupo 1, né? Tem pontos pretos que poderiam ser considerados como verdes. É isso que a silhueta está nos dizendo. Então, é uma separação possível, porém, não é a mais interessante. Olha a silhueta média, com essa linha vermelha tracejada aqui, ó. A silhueta média ficou um pouquinho acima de 0,4. Né? Silhueta média é silhueta calculada com base em todos os pontos. Cada ponto tem sua medida de silhueta. Né? Agora, se eu calculo a média de todos, a gente ficou aqui um pouco acima de 0,4. Se a gente considerar 7 grupos, o que acontece? Melhora bastante a silhueta média, ela passa de 0,5, a silhueta média, mas ainda tem grupos com valores negativos, é o caso do verde aqui, é o caso do vermelho também, que é o grupo 6, né? O grupo 6. Então, a gente também tem grupos cujo valor de silhueta, se pegar o amarelo aqui, olha, o valor de silhueta do amarelo, são poucos os pontos do amarelo que são maior do que a média do agrupamento inteiro. Isso não é muito bom, tá? Isso não é muito bom. O ideal é a gente ter, por exemplo, que nem esse grupo preto, que a gente tem valores, né? A grande maioria dos pontos estão acima da média do agrupamento todo. Então a gente vê aqui que não é um agrupamento muito interessante. Reforço que vale a pena sempre conversar com um especialista do assunto. Lá nesse caso seria alguém lá no chão de fábrica, que conhece, né, quantos produtos passam no chão de fábrica e se a gente pode considerar grupos lá que vão ter mais de um objeto. Né? Aqui iria acontecer isso, né, se eu considerar só esses 7. Só esses 7. Deixa eu ver, acho que tem gente batendo na porta aqui. Ah, não. Quando faz esse bip aí, o pessoal pedindo para entrar na sala. Bom, continuando aí, aqui, ó, 15 é o melhor resultado que a gente tem para esse problema. Eu digo para vocês porque eu sei que são 15 objetos realmente que foram utilizados nessa coleta de informações. Então, observem que a gente tem um agrupamento cuja as barras elas têm um tamanho muito próximo, ou seja, a largura delas é bem parecida. Tá? A gente tem um valor de silhueta médio acima de 0,7, acima de 0,7. Tem os grupos bem definidos, né? Ou seja, a maioria dos grupos
estão acima da média em termos de silhueta. Lembrando que, se você parar para pensar, quando você pegar, por exemplo, pegar esse grupo vermelho lá em cima, né, que é o grupo 14 que está aqui, cada linha dessa barra é um ponto que está aqui no grupo 14. Então, cada ponto tem sua silhueta. Ele simplesmente foi plotado aqui. Então, cada linha da barra é um ponto que está dentro do grupo 14. O grupo 14 é um grupo que tem um pouco de negativo, estão vendo? Então, deve ter uma confusão aqui do 14, tá? Do 14 com o 1 ou com o 7. São situações em que pontos que poderiam, de repente, migrar para o 7 estão ali, tá? Há uma pequena confusão para alguns pontos desse grupo. Mas o melhor agrupamento seria este. Tá? Quando a gente roda esse script, eu vou rodar de volta, eu vou incluir aqui a base, o S1. Eu tenho que colocar ele aqui, ó, nesse diretório temporário do Colab. Eu vou rodar ele de volta. Eu quero que ele gere para mim aqui os arquivos de saída. Porque dentro desse loop do agrupamento, eu estou salvando a saída. Então, a gente está plotando esses gráficos. Tanto nesse quanto naquele mais simples, a gente está fazendo isso. Acho que eu tirei para vocês aqui. Deixa eu colocar isso aqui de volta. Salvar essa saída. Deixa eu abrir um outro notebook aqui. Eu queria mostrar para vocês o seguinte. Se eu salvar a saída, eu posso construir um classificador depois. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu vou copiar essa linha aqui, ó, lá para o nosso script. Eu atualizo para vocês lá. Eu vou mandar salvar dentro do nosso loop a saída. Na verdade, é como se eu salvasse o nosso futuro Y, que é a saída do nosso agrupamento. Então eu vou salvar logo aqui, ó. Depois que eu tiver esses cluster labels, eu posso salvar esses cluster labels. Deixa eu rodar de volta. Professor, eu fiquei com dúvida só do banco de dados aí. Da onde que o senhor está lendo esse banco de dados? Oi? Eu fiquei com dúvida de onde você está lendo o banco de dados. SS1 CSV. Mas o senhor disponibilizou esse arquivo ou ele é só do senhor? Não entendi. Disponibilizei. Está aqui, ó. Lá no nosso AVA, eu disponibilizei ele. Quer ver? Ó? Aqui, quando você entra em exercício, aplicação de algoritmo, ele está aqui embaixo. Ah, ok. Tá vendo? Obrigado. E se o senhor puder voltar só na tela lá onde eu leio o CSV, só para eu poder copiar aqui o código, por favor. Ah, sim. Aqui no AVA, esse? Não, é aqui no código mesmo. Tá. Eu vi que o senhor mudou lá para ler o CSV, né, e transformar em NumPy. Ah, sim, é aqui. No início do código. Eu cheguei um pouco atrasado na aula e eu não vi o começo. Então, tranquilo. É esse aqui, ó. Esses comandos. Simplesmente eu comentei a parte que gera o dados artificialmente e li o CSV e depois recuperei do CSV só os valores que interessam nele e deixa fora cabeçalho e tal, tá certo? Perfeito, era isso mesmo que eu precisava. Beleza. Obrigado. Deixa eu só ajustar aqui agora que
N-clusters, estou aqui de... Você falou que são 15 grupos, e aí, o ponto que o senhor conversou lá com o especialista e viu que tem esse probleminha na silhueta aí negativa, né? Faria alguma intervenção manual, cabe esse tipo de procedimento para eliminar, então, alguns dados do grupo 14, passando eles para o grupo 1 ou 7, ou não? São várias as situações que podem acontecer a partir dessa observação. Uma delas é assim, a gente discutir com o especialista da área, seja quem conhece, né, ele nos apresentar, né, os objetos onde ocorreu essa confusão, né, onde pode ocorrer essa confusão. Suponha que eu quero criar um classificador a partir disso. Né? Eu quero criar um classificador a partir desse resultado do meu agrupamento. Então, eu vou ter que tomar cuidado para discutir com ele como é que a gente pode resolver. Uma alternativa, tá, seria criar um outro grupo. Se a gente observar que os objetos ali destoam, esses objetos que estão no grupo 14 realmente destoam dos demais, a gente poderia criar um outro grupo. Outra coisa que poderia ser feita também é voltar um passo com relação às informações que eu estou usando para realizar esse agrupamento. Eu estou usando só duas aqui, só duas medidas que foram coletadas com uma câmera. Agora, talvez, para conseguir separar melhor, eu preciso adicionar outros atributos a esse meu problema. Eu só estou com duas dimensões, é bem enxuto. Talvez eu tenha que colocar outras informações. Aqui foram só medidas com relação à forma dos objetos, mas eu poderia, de repente, colocar outros sensores, como sensores de cor, sensores de textura, para tentar coletar mais dados. E aí, cada ponto desse, ao invés de ser representado por apenas 2 valores, seria representado por 3 ou 4, por N, me garantindo uma melhor precisão no momento de separar os objetos. Então, teria que, discutindo com essa pessoa que conhece, né, da área, para verificar qual que é o problema a possibilidade de ocorrer essas confusões, né? Se a gente precisa tomar uma decisão de colocar mais sensores, ou separar um outro grupo, ou, de repente, a gente às vezes observa o seguinte, ó, nesse caso aqui, o que pode acontecer ainda é que, ao gerar o classificador, vamos supor, eu vou gerar um classificador a partir daqui, tá? Se eu gero um classificador robusto, tentar, por exemplo, uma rede neural ou uma máquina de vetor de suporte, muitas vezes essa confusão que você está observando aqui não se repete lá no teu classificador. Ele consegue resolver. Então tem mais isso ainda. Ou seja, a gente poderia ter 3 situações. Primeiro, construiria um classificador, se o objetivo é classificar automaticamente as peças que estão passando na linha de produção, construir o classificador e ver se o classificador consegue resolver esse probleminha aqui que o agrupamento não conseguiu. Se conseguir, pronto, acabou o nosso problema. Segundo, se não conseguiu, se restar erro, e a gente não quer que esse erro aconteça, não tem uma margem, o cara quer 100% de acerto, o que eu vou ter que fazer? Voltar um passo e dizer, de repente, vou extrair mais características, mais informação para poder diferenciar os objetos. Ou vou separar o grupo. Então, tem várias discussões que tem que ser feitas, né, para saber que ponto atacar. Tá bom? Beleza, obrigado, professor. Se eu botar mais características, qual é a dificuldade de plotagem? Você não vai conseguir plotar só esse gráfico aqui da direita, o gráfico que você visualiza os grupos. Mas esse da esquerda, que é a silhueta, você pode plotar sem problema nenhum, dependendo da quantidade de dimensões que tem cada ponto teu. Para você plotar quando tem múltiplas dimensões, no script que eu vou mostrar hoje, eu vou mostrar um script que eu uso para comparar várias técnicas para saber dar o meu chute inicial do que eu vou, que caminho que eu vou seguir. Nesse script eu uso uma técnica chamada de TSNE e eu vou mostrar para vocês
ali, eu vou pegar, por exemplo, um problema que tem 64 dimensões e vou reduzir para 2, né? Só para plotar. Lógico que é uma distorção, mas dá para plotar. E aqui dá para você, de repente, se você quiser atualizar esse script, para deixar ele genérico, ou seja, plotar independente da quantidade de dimensões, você faz o agrupamento considerando todas as dimensões, senão vai dar, não dá o mesmo resultado se você aplicar a redução de dimensionalidade, tá? E daí fazer o agrupamento, a menos que você reduza a dimensionalidade e você vai resolver tudo nesse novo espaço. Aí pode ser também, mas normalmente a gente reduz a dimensionalidade só para mostrar, mas considera todo o espaço no momento de classificar, no momento de fazer o teu agrupamento, tá? Então, são estratégias que tem para você tratar o problema. Muitas vezes você reduz dimensionalidade, existem outras técnicas além do TSNE, tem, por exemplo, PCA, que é análise de componentes principais, que permite reduzir, e às vezes você vê que você consegue reduzir e manter acurácia, manter desempenho. Aí você diz, poxa, eu vou reduzir sempre, tá? Ou seja, eu posso estar coletando mais informações, depois transformo, reduzo para 2 ou 3, aí eu consigo plotar, consigo visualizar e construo o meu classificador, construo tudo nesse espaço com 3 dimensões. Também é um caminho que a gente segue muitas vezes. Porém, tem que observar se quando você reduziu a dimensionalidade, você consegue manter desempenho. Quando eu rodei agora, olha, como eu coloquei aquele comando para salvar ali, já vou disponibilizar para vocês essa nova versão. Ele salvou aqui o resultado. Ó. O que eu tenho nesse classes 15, classes 20, classes 3? Eu tenho, tá, o número do grupo de cada ponto. Eu salvei simplesmente. Quando é classes 15, então, esse agrupamento aqui com 15 grupos, eu estou salvando para cada ponto, para cada um dos 5.000 valores lá, 5.000 entradas, o valor do grupo. Então, todo mundo que está no grupo 9, eu botei rótulo 9. Todo mundo que está no grupo 3, eu coloquei rótulo 3. É como se eu salvasse meu Y. Por que eu fiz isso? Porque aqui embaixo no script, eu coloquei um classificador. Inclusive, já rodei ele aqui. Ó. Coloquei um classificador bem simples, que é o gaussiano. Lembra? O naive Bayes gaussiano. Que é aquele que assume que as características de entrada do teu problema são independentes, tá? As características de entrada. E ele trabalha com probabilidade a priori de cada classe e probabilidade condicional de cada atributo de entrada com relação às classes. Em cima dessas probabilidades é que ele constrói o teu classificador. Então eu estou contando aqui, ó, mandei carregar o classes 15, que é o meu melhor agrupamento, e esse vai ser meu Y. Meu Y. Agora, eu declarei o gaussiano. Por que eu coloquei o gaussiano aqui? Lembra? O gaussiano, ele praticamente não tem parâmetro para ajustar. Só tem um. E a sensibilidade a esse parâmetro é muito pequena. Então, só para ter um resultado rápido aqui, eu coloquei o gaussiano, declarei o gaussiano, sem parâmetro nenhum, e executei uma validação cruzada. Considerando X, que são todos os meus pontos lá que eu carreguei, que fiz agrupamento agora há pouco, e o Y, né? O nosso Y. Cada X nosso tem 2 valores, né? Tem 2 valores. E cada Y, lá, cada entrada do Y é um valor só que eu roto. Então, quando eu executo a validação cruzada, olha o resultado que eu consigo, ó. 99%, 99,7%, quase 100%, usando um classificador bem simples, que é o Gaussian NB. Então, de repente, a gente viu aqui, ó, se eu voltar no 15, nesse agrupamento de 15, que tem um pequeno problema aqui, talvez o naive Bayes não está conseguindo resolver. Só que se vocês pegarem, por exemplo, tá, baixarem, simplesmente baixar isso aqui, tá? Fazer o download, só para clicar aqui, ó, fazer download, e abrir um daqueles scripts que a gente usou na sala, aquele script, por exemplo, de SVM, máquina de de suporte. Se você carregar esse classes 15 como sendo o teu Y e o S1 como sendo o teu X, você tem X e Y. Você tem uma base completa agora com os rótulos,
Você criou os rótulos usando o agrupamento. Se você treinar um SVM, através do SVM, dê 100% de acerto. E você não precisa se preocupar com aquele pequeno probleminha que aconteceu ali no melhor agrupamento que você observou com os seus dados. Talvez uma técnica mais robusta de classificação consiga, quando chegar aqui na fronteira, lá, desse grupo aqui, que é o grupo 14, né, que apresentou um pequeno problema, consiga separar esses pontos que de repente estão mais para o 7 ou mais para o 1, né? Coisa que o Naive Bayes, né, conseguiu resolver parte deles, mas ficou um pouco, né? O erro aqui foi de 0,03, né? É quase perfeito, né? Quase perfeito. Então, o Classes 15, por que tem tantos arquivos aí? O Classes 15, ele... Ah, tá, já entendi. É porque o senhor dividiu em 15, em 20, em 3, em 7 classes. Exatamente. Eu coloquei dentro do loop para salvar aqui, ó. Eu coloquei dentro do loop, eu vou voltar aqui, ó. Esse save txt vai salvar o resultado do meu cluster labels, tá vendo? Cluster labels. Eu peguei o cluster labels, tá? Converti num array e guardei nessa variável A. Aí quando eu estou dando save, só que aí eu estou montando o nome do arquivo aqui, ó. Classes mais o K. Daí fica classes 15, classes 20, classes 3, classes 7. Beleza? Professor, pode mostrar o resultado desses prints aí, só para ver como que ficou da inércia, para ver como que interpreta esses valores? Ficou aqui, ó. O que ficou pro K igual a 3? A silhueta média ficou 0,41. Pro K igual a 7, a silhueta ficou 0,53. Pro K igual a 15, foi a maior silhueta, tá vendo? 0,71. Pro K igual a 20, 0,58. E como que interpreta essa inércia para dizer o melhor valor? Veja, é um valor bem grande porque ele é o somatório do cálculo de cada centroide. Olha, particularmente, eu uso a inércia só para calcular a curva do cotovelo lá, para me dar uma ideia. Não faz muito sentido a gente analisar aqui o valor da inércia pelo valor em si isolado, né? Só que você quer ter uma noção, bom uso do inércia, seria aqui, ó. Quando eu ploto a inércia para cada número de agrupamento, né? Por exemplo, 2, 5. Aqui saiu quebrado porque eu não caprichei aqui, ó, no nosso plot. O ideal seria plotar aqui só valores inteiros, que são o número de grupos, né? A gente fez 2, 15 e tal. Aí ele calculou automaticamente, ele colocou quebrado aqui. Mas dá para mudar isso. É só aqui no gráfico fazer adequadamente. Botar só os rótulos que realmente são, de repente, 3, 7, 15 e 20. Mas observe o seguinte, ó. Olha a curva de cotovelo aqui, o que acontece? Eu tenho uma inflexão aqui e a última aqui. Normalmente eu pego a última mais significativa, tá, como um bom chute inicial para eu saber quantos grupos eu tenho naqueles meus dados, entendeu? Beleza. Baseado nessa curva do cotovelo, que a gente chama, você plota a inércia e você vê, à medida que você vai trabalhando com grupos diferentes, onde que ocorre essa... Então, comparar a inércia com a inércia obtida em diferentes agrupamentos faz mais sentido que se comparar ela isolada, sabe? Entendi, obrigado. O que é difícil você saber é o índice de compactação, mas quão compacto significa o quê? Aí quando eu visualizo, tudo bem, mas se eu não consigo visualizar, é difícil analisar isolado. Tranquilo? Aí nessa a compactação do grupo. Então aquele valor, realmente o somatório de todos, não vai fazer muito sentido, né, professor? Não. Não sei, agora que aquele número fosse por grupo, talvez, né? Que é o que esse gráfico mostra, isso, né? O problema é que não vai fazer muito sentido, porque de problema em problema esses valores vão flutuar de uma maneira, né? Não é uma coisa assim, ó, que nem a silhueta que tem que dar entre -1 e 1, né? E você diz, perto de 1 eu sei que é bom, perto de -1 eu sei que é péssimo, 0 está no limite, então fica muito mais fácil. Por isso que
silhueta, né, tem se tornado assim a medida, a métrica mais usada assim para você avaliar agrupamento. Ou seja, ela é muito mais interessante nessa análise. A análise, ela te dá informação sobre o tamanho dos grupos, sobre a compactação dos grupos e também te dá uma noção geral com essa silhueta média, né? Então, é bem interessante. Mas agora, de cotovelo eu vou escolher a menor inércia, que vai indicar a melhor compactação, é isso? Isso, exatamente. Agora, uma coisa que vale a pena destacar, nem sempre os resultados que você observa aqui são realmente o número de grupos reais que você tem lá no teu problema. Se você fizer alguns testes, pegar, por exemplo, aquela base vinho ou aquela base breast cancer, são bases que o especialista lá em vinhos ou o médico fez a separação das imagens, né? No caso do vinho, pegou aquelas informações químicas do vinho, separou as regiões e tal, e sabe que ele só tem 3 regiões, que são 3 regiões da Itália que se coletou aqueles vinhos. Quando você faz esse estudo aqui, pode acontecer de você observar, isso eu já fiz, para o vinho ele fala assim, melhor seriam 4 grupos e não 3. Tá? E aí, cabe a discussão com o especialista. Tá? O agrupamento está dizendo 4, e na verdade os dados na real estão divididos em 3. Só que, quando você pega um daqueles grupos de vinho, fica claro que poderia ser dividido ou subdividido. Só que, de repente, para o especialista pode não fazer sentido, entendeu? Então, é uma discussão, né, que você vai ter com o especialista e, de repente, vai manter. Então, tudo bem, o melhor agrupamento foi para 4, mas eu vou manter 3 e vou construir classificador tentando separar sempre em 3. Tá? Por mais que o erro possa ser um pouco maior. Ou eu posso resolver com o especialista que vou classificar em 4, mas eu sei que 2 classes ali para ele quer dizer a mesma coisa, ou quer dizer o mesmo grupão, alguma coisa assim. Mas a minha precisão na hora de classificar vai ser maior. Então, essas discussões têm que ser realizadas para você chegar a um consenso com um especialista da área. Se fosse dados bancários aqui, movimentação de clientes, eu olhasse para esses 15 grupos, lá, de repente, o gerente da inteligência de mercado lá do banco vai dizer para mim, olha, não faz sentido 15 grupos, por mais que seja o melhor resultado aqui. Por exemplo, eu olhando para os grupos, estudando os grupos, eu vejo alguns clássicos aqui de pessoas que fazem movimentações mais arriscadas, de pessoas que têm, de repente, uma movimentação mais conservadora nos valores dos seus dinheiros lá, né? Seus valores. Porém, não faz sentido 15. Né? Eu quero unir alguns grupos. Então, você tem que pensar numa estratégia. Lá, de repente, executar uma classificação para 15 e depois a saída final do teu classificador, você unir alguns grupos desse para ter exatamente o que espelha a realidade lá do banco. Tá? Então, tem essas peculiaridades aí que tem que serem levadas em consideração, beleza? Mas eu queria que ficasse claro, né, nessa aula que a gente usa esse modelo mais exploratório, né, que é o agrupamento, o modelo descritivo, para aprender sobre o problema. E aí, você vai tentar resolver usando algum modelo preditivo, tem informação sobre como que os dados estão. Às vezes, informação que pode destoar do que um especialista lá vê na prática, mas que é importante para você saber que, puxa, esse grupo aqui que ele considera tudo como um caso só, tem caras que são bem diferentes um do outro. Daí eu tenho que encontrar uma maneira de resolver isso. Talvez eliminando atributos que estão causando essa confusão, ou inserindo novos atributos para tentar descrever melhor ou representar melhor esse meu problema. Então tem todo esse desafio, tá? Que é você conhecer bem o problema e depois tentar resolvê-lo da maneira mais adequada. Bom, reforçando de volta, conheci sobre o meu problema, descobri que são 15,
gerei um classificador bem básico aqui, considerando o resultado do agrupamento para 15, tá? E ele, posso até aprimorar isso se eu salvar esse cara em disco, e aí posso carregar aqueles scripts nossos. Em X eu carrego o S1 CSV, em Y eu carrego o classes 15 e treino SVM, MLP e vejo o que me dá melhor resultado. Tá? E aí eu conseguiria, por exemplo, nesse caso, colocar lá uma câmera na linha de produção e fazer a classificação, o sorte, né, dos objetos que passam na linha de produção da empresa. Essa seria uma aplicação assim, mais prática. Bom, aqui no nosso AVA, eu tinha perguntado aqui, olha, qual a quantidade de grupos? Seria 15. Qual o índice silhueta do melhor agrupamento? Ficou ali perto de 0,71, né? E também eu tinha colocado aqui um desafio. Qual a taxa de acerto do SVM treinado considerando um holdout 70-30? Qual a taxa de acerto do SVM considerando uma validação cruzada? Então, eu poderia testar qualquer um desses aqui. Até aqui, ó, se vocês falarem, como é que eu faço para treinar aqui um SVM para ver qual que é o resultado? Então, eu poderia colocar aqui from. A gente já tem um script lá, né? Mas eu posso fazer aqui from sklearn SVM import o SVC, que é o problema do SVM, só que seria interessante a gente fazer um grid search, né? Porque ele é muito mais sensível aos parâmetros do que o Gaussian. Mas eu vou tentar aqui, ó, sem fazer grid search, simplesmente declarando esse classificador B que eu chamei como um SVC sem parâmetro algum, tá? Simplesmente com os parâmetros default. Ele vai usar o quê? Lembram? Vai usar o valor do C, está definido como default 1. C é aquele parâmetro de relaxamento importantíssimo, né? Para que o SVM encontre aquela margem de separação entre as classes. C está definido como parâmetro, como default como 1. O kernel ele vai usar o RBF, que é aquele kernel gaussiano. O gama ele vai usar o scalable, ele vai definir aquele valor bem pequeno do gama, baseado no número de características do teu problema, e vai tentar encontrar uma solução. Vou rodar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, sem parâmetro nenhum, já chegou quase 100, 99,8. Subiu um pouquinho mais ainda, né, com SVC. Se eu botar um grid search para funcionar aqui, talvez eu bata 100%. Então, vocês têm aqui a resposta, digamos, para o exercício que a gente tinha levantado ali como opção para... Esses parâmetros obtidos no grid search daquele script, daquela base, eles não servem para essa, né? A gente não pode adotar ele, tem que rodar toda vez, é isso que eu quero dizer. Assim. Para cada problema, a parametrização, no grid search, ele coloca aqueles parâmetros, a maioria deles com valor default, né? A escolha do parâmetro default para um problema, por exemplo, eu tenho várias contribuições no estado da arte e na literatura de machine learning com algoritmos novos, que alunos meus do doutorado fazem e tal. Então, o que a gente faz quando coloca um algoritmo à disposição? A gente coloca o algoritmo e define parâmetros que são o default, o padrão. Se a pessoa não tunar, né, não fizer esse tuning, esse ajuste, pode usar aquilo como padrão. E como que a gente define esses parâmetros padrão? Normalmente a gente pega em laboratório uma coleção de bases de dados, tem o Kaggle, esse repositório enorme de bases de dados, tem o UCI, que é aquele Universidade de Califórnia, Irvine, que tem um repositório enorme de bases de dados. A gente define protocolo experimental com 20, 30, até tem protocolo com 60 bases, roda o algoritmo para essas 60 bases e verifica, né, qual seria o valor de parâmetro adequado para melhor atender diferentes bases de dados.
e seta aquilo como default. Mas é uma coisa meio que média, né? Não é o melhor para cada, é o melhor para atender todos. Então, esse tuning de parâmetro é muito importante para cada problema que você tenta resolver. Tá? Então, sempre vai ter esse desafio de você ajustar, tentar encontrar os melhores parâmetros para cada problema que você for resolver. Beleza? Beleza, pessoal. Isso quando a gente vai fazendo aqueles exemplos anteriores, parece que dá para fazer um script testando algoritmos e parâmetros, né? É mais ou menos isso que o senhor está falando, né? O senhor não faz um para um, você deve ter um. Vamos pegar aqui e testar os classificadores todos, né? Já testa o SVM, o Naivebase. Eu tenho um que eu até vou mostrar na aula de hoje para vocês, que eu tenho isso aqui, ó. Vou até mostrar já. Eu tenho um. Vou deixar para vocês. Veja, eu não perco muito tempo organizando código assim e tal. Então, eu fiz o seguinte, ó. Nesse script, eu tenho um monte de plot aqui. Eu vou deixar para vocês um monte de plot. Eu ploto o quê? Para analisar. Ploto matriz de confusão. Tá? Matriz de confusão. Esse script aqui para classificador, que é o que mais a gente faz. O que mais a gente faz é classificação, que é uma tarefa que o ser humano faz mais também do que outras, né, no seu dia a dia. A gente está sempre classificando tudo que a gente vê ao nosso redor. Então, a ideia é avaliar classificador. Tem vários plots aqui, depois eu vou explicar para vocês até o final da aula. Depois eu ploto os dados para poder visualizar. Esse é um problema aqui, que tem, cada ponto tem 64 dimensões. E eu estou plotando. Mas para plotar, é aquele problema de dígitos, 0 a 9. Para plotar, eu fiz uma transformação. Essa transformação aqui, ó. TSNE. TSNE, eu digo quantos componentes que eu quero, e ele transforma os dados lá que tem, por exemplo, 64 dimensões, no nosso caso aqui em 2. Número de componentes 2, para eu poder plotar. Aí eu consigo plotar, ó, estou vendo aqui onde estão os meus zeros, os meus 6, quem está próximo de quem? 9 está próximo de 3, 9 está próximo de 8. Eu consigo, né, visualizar mais ou menos a disposição das minhas classes no espaço. É lógico que não é o real, né? Se eu pudesse plotar as 64 dimensões, seria sensacional, mas não tem como. Eu tenho que reduzir para 2 ou no máximo 3. Aí, o que eu ploto mais aqui? O que eu estou nesse script calculando? Ó? Árvore de decisão, KNN, KNN com peso, que é o KNNW. Pode falar. Não, fantástico, é isso aí. Aí o Naivebase, o MLP, o SVM, aqui que eu vou falar hoje na aula de hoje, Random Forest, que é Ensemble. A gente vai falar hoje sobre ensembles, que são métodos que a gente vai combinar classificadores para tentar resolver o problema. Então, Random Forest, combinação aqui de estratégias heterogêneas, que a gente fala, ó, Decision Tree com Naivebase, Bagging, que é homogêneo, AdaBoost, que é homogêneo, XGBoost, que é homogêneo. Então, o resultado de cada um deles. Para que eu uso isso aqui no meu dia a dia? Por exemplo, chega uma empresa aqui e diz assim, olha, eu tenho os dados, podia fazer um teste, não sei o quê. Eu pego os dados, utilizo esse cara aqui, ele usa holdout aqui. A gente usa holdout, nesse caso aqui. Mas é um script para me dar uma ideia de para que lado eu vou, entendeu? Então, eu digo assim, para esse problema aqui, o KNN deu um resultado bem legal, 98%. Opa, olha, o SVM deu 98%, sem tunar nada, sem muito esforço. O Random Forest também foi bem. Já tem cara que não foi bem. O AdaBoost não foi muito bem. XGBoost, talvez se eu tunar, melhora. Decision Tree não foi bem. Então eu tenho uma ideia de para que lado eu vou. Inclusive, vai ter casos que o cara, quando me consultar, vai falar assim, tem que ser caixa branca. Eu tenho que ter, para cada resposta, uma explicação. Então, poxa, eu vou ter que melhorar muito essa árvore,
né? Ou usar um conjunto de árvores, que é o Random Forest, que deu 96, e que eu consigo extrair alguma informação e explicação. Ou, de repente, o XGBoost, que é um conjunto de árvores também. Então, eu mais ou menos tenho uma orientação de para que lado eu vou. E depois eu plotei aqui, ó. Isso aqui é interessante a gente às vezes visualizar. Isso aqui a gente chama de fronteira de decisão dos nossos classificadores. Cada classificador daquele que eu gerei, eu plotei a fronteira de decisão, que é uma estratégia que a gente usa para mostrar como que o meu classificador está dividindo o espaço. Então, é uma representação gráfica. Por exemplo, quando eu pego aqui o melhor classificador nosso foi o SVM ali naquele caso. Olha a fronteira que o SVM está fazendo. Ó. Então, ele separou aqui nessa região azul todos os zeros. Ó. Toda essa região azul, o que acontecer aqui é 0. Aqui nessa região mais bege, 6. Mas tem a confusão de um cara aqui que é um 5. Tem um 5 aqui, que é um dos erros do SVM. Aqui eu tenho só 5 nesse branco aqui. Nesse vermelho mais escuro, 9. Tem um conjunto tem 9 bem diferente aqui, por exemplo, 9 bem ruidoso, que o SVM conseguiu separar. Tá vendo? Conseguiu separar. Tem um 3 perdidaço aqui, ó, que o SVM como conseguiu separar. Uma silhueta, né, professor? Você tem aqui uma visão de como o teu classificador está separando o espaço. Por exemplo, tem outras soluções que esse 3 aqui se perdeu, né? Esse 3 foi confundido com 5. Aqui ele conseguiu separar o 3 do 5, tá vendo? E aí ele criou uma regiãozinha aqui, ó, que é a região que ele está dizendo, ó, o que cair aqui dentro é 3. E 3, porque 3 ó, é azul claro, ó. Ele conseguiu encontrar um 3 no meio dos 5. Então, por isso que foi taxa alta aí do SVM. Outro cara que mandou bem foi o XGBoost, né? O Random Forest também foi bem. Tá? Também foi bem, mas tem alguns erros. Ó. Mas isso aqui é só para visualizar, lá, para a gente ter uma ideia. E também eu plotei aqui matriz de confusão já, coloridinho, bonitinho e tal. Então, para a gente ter uma ideia do desempenho, ó, o SVM praticamente acerta todo mundo. Ó, tem uma ou outra confusão só, tá vendo? O SVM é muito robusto sempre. Aqui já, ó, o AdaBoost foi um dos piores, ó. Tem um monte de confusão, tá vendo? Quanto mais, ó, esse é um nível, quanto mais claro, maior confusão, ó, 50 confusões aqui, ó, entre 0 e 9. O AdaBoost não conseguiu resolver. E aí, no final, professor, eu ploto... tudo bem? Opa, pode falar. Daniel, pode. Tudo certo? Tudo certo. Só ver se... O que o senhor acha de uma abordagem? Vamos dizer que a gente tenha 10 mil imagens de 512 por 512, né, imagens coloridas, e eu quero tentar fazer uma exploração com um método desse de agrupamento para achar a melhor, qual seria a melhor quantidade de grupos, né? Uhum. É comum eu usar, por exemplo, uma rede neural dessas já pré-treinadas, extrair a parte de convolução, fazer o flatten e passar esse flatten com um KNN da vida e analisar aquela elbow joint lá para ver qual que foi o mais próximo da melhor arranjo, vamos dizer assim? Com certeza, com certeza. Eu faria até o seguinte, ó. Pegaria uma rede pré-treinada, passaria nessas imagens. Cada imagem, então, vai ser representada pelo vetor de características gerado por uma rede pré-treinada. Aí, essa rede pré-treinada normalmente dá um vetor lá de 2.000 características, muitas vezes 1.024, dependendo da rede que você usar. Você pode usar esse vetor do jeito que está, não precisa fazer PCA, não precisa reduzir. Dá para você usar do jeito que você está. Se você pegar aquele segundo script que eu passei, que a gente não plota o resultado do agrupamento, dá para você usar do jeito que está ali. Ele vai fazer o agrupamento, vai calcular a silhueta sem problema algum. Se você quiser visualizar o resultado do agrupamento, aí eu recomendo que você continue usando o vetor inteiro para fazer todo o teu processo de agrupamento, o cálculo de silhueta e tal. Só que daí na hora de visualizar, você pode pegar o vetor, aplicar, por exemplo, TSNE ou mesmo PCA,
pode visualizar. O TSNE vai ser um pouquinho mais fiel aos dados originais, no momento só de se visualizar. O PCA ele faz uma transformação mais significativa. Talvez, então, o que você visualize daí não tenha muito a ver com o que você fez, considerando todas as características. Mas é uma estratégia que a gente tem usado e muito essa que você está colocando, que é usar a rede pré-treinada como extrator de características e aí fazer o teu agrupamento, construir classificador e tal. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Valeu. Aqui tem esse gráfico no final, a gente só plotou o desempenho em termos de acurácia na base de teste para cada uma das abordagens avaliadas. Então, nesse caso aqui, eu tenho o pontapé inicial, que seria assim, ó, se eu estou focando em precisão, eu vou pegar o SVM agora, que é o melhor resultado que eu tenho aqui. Vou pegar o script do SVM que a gente tem lá, a gente tem, né, o script do SVM, onde a gente faz o ajuste do SVM segundo vários parâmetros e usando validação cruzada, que é uma validação muito mais robusta do que essa aqui, que é 70-30, Rodout. E aí vou investir para ter o meu melhor SVM para esse problema que eu estou trabalhando aqui. Então, essa é a estratégia. Bom, mas antes de a gente chegar nesse ponto aqui, a minha ideia era mostrar esse script para vocês no final da aula. Por quê? Porque a gente não sabe ainda, aqui ó, eu estou chamando Random Forest, Voting Classifier, Bagging Classifier, AdaBoost Classifier e XGBoost Classifier. Todos eles são ensembles. Ensembles, né? Normalmente é traduzido na literatura portuguesa como comitê, um comitê de classificadores. Eu não gosto muito do nome comitê, mas tudo bem, faz parte. Comitê de classificadores. Eu prefiro manter ensembles, normalmente quando eu cito meus textos em português, eu boto lá em itálico e mantenho ensembles. Mas não dá para traduzir direto para conjunto, porque se você for conversar com um matemático, falar assim, é um conjunto de classificadores. Para nós faz sentido pensar num conjunto, mas para um matemático falar conjunto tem propriedades e tal, que de repente, nesse teu ensemble você não tem. Então, você pode, de repente, se bater de frente com o matemático, ele começar a questionar isso, e com razão. Né? Então, ensemble ou comitê, né, de classificadores, também pode ser ensemble de regressores ou comitê de regressores, que seria essa combinação tentando resolver um problema. E como que isso funciona? Eu tenho um conjunto de slides aqui que preparei. Qual que é a ideia? Quer ver? Bom, eu acho que vocês querem tomar café, né, pessoal? Eu sempre esqueço desse café. 10:08. Querem fazer 10 minutos, então, antes de começar isso aqui? Bora. Bora? Então tá bom. São 10:08 no meu relógio aqui. 10:18 a gente começa para dar tempo de terminar hoje, beleza? Fechou. Então tá bom. Eu vou tomar um café também.
Salve, pessoal, voltamos. Eu vou apresentar essas diferenças ali dos ensembles, né, essa ideia, e daí na aula que vem a gente volta para fazer alguns testes. Esse script que eu estou usando ali dos ensembles, eu não estou fazendo ajuste fino nenhum, não estou fazendo grid search para ele. Se vocês vão pegar o script depois, já está lá disponível no APA para vocês. Vocês vão observar que não tem nenhum ajuste, né, nenhuma busca de parametrização. Daria para pegar um script daquele anterior, que a gente faz validação cruzada, e usar o grid search. Né? Eu vou destacar hoje quais são os principais parâmetros, né, dessas abordagens. E a gente pode utilizar aqueles scripts, né, alterá-los para a gente poder otimizar os parâmetros desses ensembles. Então vamos entender o que é, qual que é a ideia desses ensembles. A ideia é a seguinte, ó. Buscar, né, uma precisão maior, ou seja, aumentar a acurácia ou diminuir o erro, no caso de um regressor, também dá para fazer ensemble de regressores, mas lógico, pagando um preço maior pela complexidade da tua solução. Você vai ter múltiplos classificadores ou múltiplos regressores que são combinados para que você consiga melhorar a tua acurácia ou reduzir o erro no caso de uma regressão. Normalmente, o desafio está em encontrar qual a melhor forma de combinar esses elementos que estão no ensemble. Existem diferentes estratégias para se fazer isso. Eu vou falar um pouco sobre elas hoje. Qual a motivação para você ter algum ganho, né, quando você tem um conjunto ao invés de um só? Então, essa figura aqui mostra o que seria o espaço possível de soluções para um determinado problema. Então, imagine que D1, D2, D3 e D4 são possíveis classificadores ou soluções que foram encontradas para um problema. Esse caminho, essa pontilhada que aparece aqui por exemplo, eu saí de um determinado ponto, por exemplo, estou usando um SVM ou uma rede neural, eu saio de um ponto, faço a otimização, parametrização do meu modelo e chego num ponto final aí no espaço de solução e digo, olha, D4 é uma possível solução para o meu problema. D3 é outra possível solução, depois de parametrizado, treinado, e assim vai. Só que eu vejo que cada solução dessa está em diferentes porções do meu espaço aqui, né? Representam diferentes... A pergunta é, qual dessas soluções aqui é a melhor? Muitas vezes você pode me falar, não, mas se eu usar um protocolo experimental e comparar e pegar que me der melhor acurácia, você está fazendo isso? Tá? Nós estamos fazendo isso desde que começamos a disciplina, né? Escolher pela acurácia numa base de teste. Só que se a base de teste realmente representa o meu problema, normalmente eu tenho uma base de teste limitada. Mesmo usando validação cruzada, quando eu digo que todo mundo vai ser usado como teste em dado momento, mas a base como um todo é uma amostra, né, do universo real, né, de possíveis amostras ou possíveis instâncias que podem surgir naquele problema. Então, sempre eu estou definindo, correndo o risco da escolha, né, da melhor solução baseado num subconjunto de dados. Por que não combinar todos? Esse D asterisco que está aqui, esse D asterisco, seria, hipoteticamente, a melhor solução para o meu problema. Se eu tenho aqui a melhor solução, eu diria que D2, esse classificador 2, está muito mais próximo, né? O D1 também, o D4 está mais distante. Mas, de repente, nessas análises que eu faço, em cima de um subconjunto de dados, eu posso escolher D4 e não D2. Então, para evitar isso, uma forma de evitar isso, a motivação para você considerar todo mundo é você dizer, por que não usar todo mundo então? Se D4 está cobrindo um espaço, D3 outro, D2 outro, e assim, por que eu não uso todos? E não combino de maneira adequada para
talvez a média do resultado de D1, D2, D3 e D4 chegue próximo do D asterisco aqui, que é o ótimo. Então, essa é a motivação, tá? Para que você consiga ganhar, mesmo aumentando a complexidade, né? Porque você vai ter 4 classificadores ao invés de 1, né? Você ganhar em termos de acurácia, ganhar em termos de redução de erro, no caso de um regressor. Veja, estratégias para se fazer isso são as mais variadas. Por exemplo, aqui tem um exemplo onde a gente tem 4 KNNs, porém treinados em características diferentes. Tá? A ideia nesse exemplo, até o exemplo de um artigo meu, um artigo bem antigo, aí por 2012, mais ou menos, que publiquei isso, quando a gente ainda fazia classificação de gêneros musicais. Hoje está resolvido isso. Não dá pesquisa mais. Eu quero classificar, dado uma música, tá, que o computador diga se é um samba, se é um bolero, se é um tango, se é um rock. Hoje a gente tem vários aplicativos que fazem isso já. Mas na época, a gente, a partir do sinal da música, extraía diferentes conjuntos de características e aí treinava classificadores e combinava. Nesse caso, é um exemplo onde a gente está usando a mesma técnica, KNN, KNN, KNN. Só que o que é diferente de um classificador para o outro? É o conjunto de características que é usado para treinar o classificador. Então, a gente faz isso com frequência, ter representações diferentes para o problema. Hoje a gente chama isso de multiview, múltiplas representações. Treina classificadores em cima de cada representação e combina. Seria uma maneira de ter o que a gente busca quando constrói um ensemble é diversidade. Então, uma maneira de ter diversidade seria variar o conjunto de características que eu uso para treinar cada classificador. O que significa diversidade dentro desse contexto? Significa, basicamente, errar diferente. Se o conjunto de classificadores que você gera erra diferente, quando você combina, tá, você normalmente vê um ganho. Se eles são muito parecidos, ou seja, se eles são muito parecidos, se eles erram, tá, nas mesmas classes, cometem os mesmos erros, dificilmente combinando você vai ter um ganho. Então, normalmente a gente busca diversidade, um grupo diverso de classificadores ou de regressores para fazer, para ter algum ganho. Aqui, então, nesse exemplo que eu estou colocando, diferentes conjuntos de características extraídos do áudio, tá? Aí a gente gerava 4 KNNs e usava uma combinação baseada na média do resultado para tomar decisão. Eu já vou falar sobre as diferentes formas que a gente tem para combinar a saída dos classificadores. Mas eu vou falar agora para vocês sobre como que eu posso gerar ensemble. Tá? Existem alguns algoritmos clássicos na literatura. Um dos precursores, né, e clássico é o Bagging. Vocês vão ouvir falar, se aprofundarem mais em Machine Learning no futuro, bastante em Bagging. Bagging é uma estratégia criada por Breiman em 1996. Também é conhecida como Bootstrapped Aggregation. Tá? O pessoal abrevia por Bagging, que todo mundo que na área de Machine Learning, quando fala usei Bagging, já sabe que construiu um ensemble. Eu posso chamar também um ensemble, para facilitar, de pool, um pool de classificadores, né? Ou um ensemble. E como que o Bagging faz para criar? Você tem tua base de treinamento, tá representada aqui nesse gráfico embaixo aqui no slide como Training Data, a base de treinamento, e eu subdivido essa base de treinamento em bags, por isso que o nome Bagging, amostras. Então, Bag 1 é um subconjunto do meu base de treinamento, Bag 2 é outro subconjunto, Bag N é outro subconjunto, e aí, para cada subconjunto de amostras, de instâncias, eu treino um classificador. Depois eu combino esses classificadores. Então, é uma estratégia de gerar classificadores,
a partir de dados diferentes, treinamentos diferentes. O classificador de base que você usa aqui, classificador de base, eu digo, a técnica que você usa, você escolhe. Normalmente no Bagging você diz assim, quero criar 50 classificadores. Todos os 50 do tipo Naive Bayes. Ou quero criar 50 árvores. Quero criar 50 SVMs. Quero criar 50 ou 30, ou a quantidade de classificadores. E o estimador de base ou a técnica de base, você escolhe. Você escolhe. O tamanho dos bags aqui também dá para você escolher. O tamanho dos bags normalmente é definido como sendo uma fração. Digo assim, quero usar 50% da minha base para separar ou para separar exemplos para cada bag. É 50% com repetições. Ou seja, ele separa randomicamente o bag 1. Depois, quando ele vai separar o bag 2, pode ocorrer sobreposição com o bag 1. Ou seja, pode ter casos, instâncias que estão no bag 1, mas nem todas vão estar. Ou seja, eu vou selecionar sempre 50% da minha base de treinamento de maneira aleatória e com repetições, com a possibilidade de repetições. Então, eu tenho, na verdade, subconjuntos de dados para treinar classificadores com certa sobreposição, tá? Mas esperando que eles sejam diferentes também, né? E eu vou treinar classificadores esperando encontrar diversidade, porque eles estão sendo treinados em subconjuntos de dados diferentes. Esse é o objetivo do Bagging. Criar um conjunto de classificadores treinados em subconjuntos da tua base original, e esses subconjuntos são diferentes. Resumindo, é isso. Bom, dicas. Qual é o melhor classificador de base? Tem vários trabalhos na literatura que analisam isso. Quando você vai escolher o classificador de base ou o estimador de base, normalmente a gente escolhe um que seja, a gente chama de instável. Instável significa aquelas técnicas que eu, mudando a base, eu tenho um modelo, quando eu treino, eu tenho um modelo diferente. Exemplos de técnicas que são instáveis. Árvore. A árvore é muito usado para gerar pool de árvores para resolver um problema. Por quê? Qualquer distúrbio nos dados de treinamento tem um impacto lá na geração da árvore direta. Técnicas que são pouco usadas para gerar ensembles. SVM, por exemplo. Redes neurais, por exemplo. Por que é pouco usado? Não estou dizendo que não se usa. Estou dizendo que é pouco usado. Por quê? Na literatura, a gente sabe que tanto o SVM como redes neurais, elas são mais estáveis no que diz respeito a dados. Por quê? Porque como é um processo de otimização, independente de você mudar significativamente a base, ele tende, dado ao processo de otimização, a convergir naquele espaço de solução do problema para um ponto muito próximo. Lembra daquele primeiro gráfico que eu mostrei, que é D1, D2, D3, D4 estão bem distantes? Com árvore eu consigo facilmente isso, tá? Se eu treinar em dados diferentes. Com SVM e com redes neurais, não vai parar no mesmo ponto, mas também as diferenças não vão ser muito grandes. Os erros que eles vão cometer não vão ser muito diferentes. Então, essa ideia de ter diversidade passa também pela escolha adequada do classificador de base que você vai usar no processo de Bagging. Recomenda-se usar árvore, tá? Que é bem instável. Não se recomenda usar KNN, apesar de a gente ver na literatura pessoas que usam, tá? Você vai encontrar também Bagging aplicado com SVM, vai encontrar também com redes neurais. A ideia aqui dessa ressalva que eu estou fazendo é quando você busca ter o melhor dos mundos, né? Quando você busca ter os melhores dos mundos, aí sim é melhor você escolher um classificador de base que seja instável. Vamos avançar. Boosting. Boosting, ó, é um pouco mais recente, é de 97.
né, o Shapiro e os coautores propuseram o boosting. Qual que é a ideia do boosting? Muito parecido com o bagging. Só que, qual que é a estratégia? Qual o diferencial? Ó, eu tenho a base de treinamento, eu seleciono subconjuntos também, da mesma forma do bagging, subconjuntos de dados selecionados aleatoriamente, com repetições, crio um classificador, avalio, ou seja, avalio toda a base de treinamento, ou seja, verifico com esse classificador 1 quem que eu consigo e quem que eu não consigo resolver. E crio pesos. Esse update weights aqui são pesos. Pesos da seguinte forma. Ó. Todas as amostras aqui, todas as instâncias da base de treinamento que o classificador 1 não consegue resolver, eu aumento o peso delas. E onde eu vou usar esse peso? Na seleção do bag 2. Quando eu vou selecionar o bag 2, eu vou selecionar as amostras, tá? Para compor o bag 2 e treinar um novo classificador, levando em conta esse peso. Os caras que foram erroneamente classificados pelo bag 1 vão ter uma probabilidade maior de participar do bag 2. Aí eu treino um novo classificador e uso esse classificador 2 também para avaliar toda a base de treinamento. Também mexo nos pesos. Ou seja, aquilo que o classificador 2 errar, eu vou aumentar ainda mais o peso. Então, se tem um cara que foi errado pelo bag 1, foi errado pelo classificador 1, foi errado pelo classificador 2, quando eu vou selecionar o bag 3, ele vai ter ainda uma probabilidade maior do que as demais instâncias de participar do bag 3. Então, eu uso essa avaliação que eu faço de maneira sequencial, assim, de cada classificador, para ditar ou para determinar o próximo bag. Eu aumento a probabilidade daqueles caras difíceis participarem do próximo bag. Basicamente, essa é a diferença do bagging, que não usa essa estratégia, para o boosting. Né? Esse boost que a gente imagina aqui eu vou preparar um classificador 2, né? E esse boost que eu vou dar nele, eu quero que ele tente resolver lá, os erros do classificador 1. O 3 vai tentar resolver os erros do 1 e do 2. Quer dizer, cada vez que eu seleciono um bag, o peso aumenta a probabilidade dos erros dos classificadores anteriores estarem naquele bag que eu estou selecionando. Ficou claro? Na prática, a acurácia dos bags maiores, elas vão diminuindo? Na prática, eu vejo o que vai acontecer. Ó. Primeira, uma coisa que eu queria reforçar é o estimador de base, aqui é você que escolhe também, dá para você escolher o estimador de base. Tá? Quando você vai fazendo essa, é como se estivesse especializando os classificadores futuros aí nos erros dos anteriores. Então, você tem no bag, você tem um conjunto, né? Esse pool aí de classificadores, e os classificadores que foram criados lá no final do boosting aqui, eles vão estar especializados nos erros dos anteriores. Se você pegar, de repente, a taxa de erro global de cada um, pode ser bem diferenciada. Como você falou, de repente pode comprometer o resultado desses classificadores finais para o todo. Mas ele é especialista numa determinada problema, né? Naqueles problemas mais difíceis. E os iniciais, não. Espera-se que a combinação deles você consiga resolver tanto os problemas fáceis quanto os difíceis. Qual é o ponto fraco do boosting? Pode falar. Usando o mesmo classificador, você vai ter resultados diferentes? Vai porque você está usando dados diferentes para treinar. E esses resultados diferentes vão ser mais acentuados se você usar um estimador de base instável, como uma árvore, por exemplo. Ou como árvores. Você vai criar várias árvores. Qual que é o ponto fraco desse boosting que a gente sabe hoje? O ponto fraco, se a tua base for ruidosa, ou se a tua base tiver muito outliers,
a tendência é que eu especialize, né, os classificadores nesse ruído. E isso pode não ser bom. Então, se eu tenho uma base muito ruidosa, eu tenho que tomar cuidado no uso do boosting. Ele vai especializar muitos classificadores em ruído. E tem casos que eu tenho dados, e eu sei que tem ruído, mas eu tenho que treinar classificadores, não tem como eliminar essa possibilidade, por conta que ser sensores que estão colhendo essa informação, esses sensores falham, eu tenho que ter todo esse contexto. Então, eu tenho que tomar cuidado, tá? Se eu tenho essa característica de ter ruído nos dados, eu posso comprometer o resultado do boosting. Mas em alguns casos ele é bem robusto. Bem robusto. Random Subspace. Random Subspace é sensacional, pessoal. Você às vezes se surpreende com o resultado. Foi proposto pela Rho em 1998. Então a gente está evoluindo aí, né? Década de 80, o bagging, aí a gente avançou, 97 ali o boosting, e aí 98 o Random Subspace. Qual que é a ideia do Random Subspace? Random Subspace é você selecionar subconjunto de características para treinar classificadores diferentes. Ou seja, ao invés de eu trabalhar numa segmentação horizontal da minha base, eu trabalho numa segmentação vertical da base. Muito interessante quando eu tenho um conjunto de características de alta dimensão. Eu posso selecionar subconjuntos. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho uma base de treinamento que tem N características. E eu estou selecionando de 3 em 3. Por exemplo, o primeiro classificador eu vou treinar usando F1, F3, F5. O segundo eu vou treinar usando F3, F4, F5. O último vou F4, F5, Fn. Eu posso selecionar subconjuntos de características. Aí eu uso todas as instâncias que estão aqui, só que todas as instâncias, porém só que subconjuntos de atributos, para treinar classificadores que sejam diferentes, diversos. A diversidade aqui está sendo buscada, tá, em subespaço de características. Por isso o nome Random Subspace. Subespaço do quê? De features. E random, porque são selecionados randomicamente. Então, é uma alternativa muito interessante, muito usada. E tem uma próxima que eu vou mostrar para vocês agora, que combina, foi uma sacada muito legal, que combina Random Subspace com bagging. Que é essa aqui, ó. A Random Forest. A Random Forest, ou floresta aleatória, une tudo de bom que tem nessa teoria aí de ensembles. Primeiro que o classificador de base aqui é fixo, é árvore. Então, criam-se árvores. Várias árvores. Você é um parâmetro que se diz quantas árvores você quer criar. Inclusive é um parâmetro que varia de problema para problema. Você vai ter que escolher qual que é a melhor combinação, qual é o melhor número de árvores para ser gerado. Segundo, ele usa as duas ideias. Ele usa bagging, ou seja, seleciona subconjunto de dados para treinar cada árvore, e usa também essa ideia de Random Subspace. Eu tenho subconjuntos de características diferentes para treinar cada árvore. Tem várias variações do Random Forest na literatura que buscam ainda aumentar essa diversidade em subconjunto de instâncias, diversidade em subconjunto de características. A ideia é criar árvores mais diferentes possível uma da outra, e quando eu combino, eu tenho um resultado melhor do que usar uma só. Essa é a estratégia. Já vou falar para vocês o que é voto majoritário. Lá na frente eu vou explicar como é que eu posso combinar. Né? A gente está falando sobre as estratégias para gerar o pool, gerar o ensemble. Depois eu tenho que combinar esses caras que estão lá dentro. Tem várias estratégias para se fazer isso também. Mas uma estratégia para gerar é gerar várias árvores, usando para treinar cada árvore, subconjunto de dados e subconjunto de características diferentes, definidos aleatoriamente. Então, isso me gera bastante diversidade. A gente vê, quando faz
testes o Random Forest como um mecanismo, uma técnica muito competitiva. Muito competitiva. É sempre bom avaliar. Outra que teve sucesso e é mais recente do que o Random Forest é o XGBoost. Você já deve ter ouvido falar em XGBoost, que é o Extreme Gradient Boosting. Ele combina um pouco de cada estratégia aí, né? A estratégia de você criar ensembles baseada em árvores. A ideia é que você não escolhe o classificador de base, é a árvore. Tá? E ele usa, lembra daquele algoritmo descida do gradiente, que é aquele algoritmo que a gente usa para treinar redes neurais? Ele usa aqui para treinar. Ele cria várias árvores. O XGBoost, você pode imaginar assim, ele usa o gradiente, lá na rede neural, a gente tem os neurônios, né? E tem as arestas que conectam esses neurônios. Cada aresta tem um peso. A gente usa lá o algoritmo do gradiente para encontrar o melhor conjunto de pesos para reduzir o erro da minha rede neural. Aqui a ideia é muito parecida, só que nas conexões tem árvores. Árvores estão interconectadas. E aí você tem peso para cada árvore. Você vai aprender esses pesos para a árvore baseado numa técnica de otimização da descida do gradiente. Então, ele treina para combinar as árvores. Aqui essa função objetiva aqui embaixo, ó, ele leva em consideração o erro, né? Esse YI menos Y chapéu enquanto eu estou treinando, eu posso calcular o erro. Por exemplo, quando eu combino os classificadores, tá? Para resolver uma determinada instância, eu tenho o YI, que é o que o meu ensemble está dando, e o Y chapéu. Na verdade, o YI é o rótulo, o Y chapéu é o que o meu ensemble está dando. A diferença é o erro. Então, eu posso usar, tento minimizar esse erro. E aqui, esse regularizador aqui, que aparece, esse regularizador, tá? Na verdade, é um pouco mais complexo do que essa equação mostra, porque a ideia é que, dentro do XGBoost, é você gerar árvores, combinar essas árvores com pesos diferentes, e no momento de você calcular o peso de cada árvore, você vai levar em consideração a acurácia de cada árvore, se quão boa aquela árvore é para resolver, né, uma base de treinamento, enquanto estou treinando, mas também vai levar em conta a complexidade da árvore, porque o algoritmo aqui, ele prioriza árvores simples. É como se você embutisse também um mecanismo de poda ali dentro, né? Ou seja, eu quero árvores, mas eu quero árvores simples, árvores pequenas. Eu quero combinar todas essas árvores e ter um resultado melhor do que usar uma só. Então, o algoritmo internamente dessa função objetivo busca a melhor forma de combinar essas árvores que ele cria e priorizar que essa combinação seja composta de árvores simples. Ele penaliza árvores complexas internamente. Então, o XGBoost, né, apareceu algumas evidências no ano passado, final do ano retrasado, como uma das metas que foi uma das técnicas que foi um boom aí dentro desse contexto de ensembles, tá? Batendo muitas vezes Random Forest e tal, mas ele é muito competitivo, Random Forest também, tá? Vale a pena quando você for partir para essa ideia de analisar ensemble, você testar o XGBoost. Naquele script que eu passei para vocês, eu coloquei ali como vocês podem testar o XGBoost. A gente não tunou nada, tá? Mas sem fazer nenhum ajuste fino dos parâmetros, a gente conseguiu um resultado bem interessante. E aí os parâmetros são muito comuns com os outros lá, que é praticamente a quantidade de árvores que você vai gerar. Daí ainda o XGBoost tem alguns outros parâmetros relacionados a essa descida do gradiente. E uma última forma de combinar, então, todos que nós vimos anteriormente, tá, a gente chama de ensemble homogêneo. Por que homogêneo? Eu vou criar ensembles onde todo mundo
todos os modelos são da mesma técnica, ou todos são KNN, ou todos são árvore, ou todos são bagging. Aqui, nessa abordagem agora que eu vou falar para vocês, eu estou explorando o seguinte, eu quero combinar técnicas diferentes. A gente chama de ensemble heterogêneo. Eu tenho minha base de treinamento, aí eu não preciso me preocupar em subdividir dados. A diversidade eu vou procurar treinando classificadores com base em técnicas diferentes, em conceitos diferentes. Então, classificador 1, por exemplo, poderia ser um SVM, o classificador 2 poderia ser uma rede neural, o classificador 3 poderia ser uma árvore, o 4, outra árvore, o 5, outro SVM, mas eu teria o heterogêneo dessa combinação de técnicas. Eu tenho ali, ao mesmo tempo, SVM, vários SVMs, várias redes, ou uma de cada, não importa essa configuração, mas técnicas diferentes. Qual é que é a ideia? Tanto aqui quanto no homogêneo. É diversidade. No homogêneo, eu consigo a diversidade manipulando os dados, né? Seja pegando subconjunto de distâncias, seja pegando subconjunto de características. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, quando eu falo em Random Forest, quando eu falo em XGBoost. Agora, aqui, no heterogêneo, eu não estou dividindo dados, né? Não estou subdividindo dados. Estou pegando os dados, a base de treinamento inteira. Porém, estou usando conceitos diferentes, formas diferentes de tratar o problema, buscando diversidade também, buscando ter elementos nesse ensemble, ou pool, que sejam complementares. Complementares no sentido que, como eles erram diferente, por exemplo, a coisa que um erra, o outro acerta, ou os outros acertam, e aí na combinação você sai ganhando. Beleza até aqui? Beleza, eu fico na dúvida como é que ele usa isso mesmo, né? Por exemplo, aqui nesse último que você mostrou, ele erra diferente, mas aí na hora do problema real ele vai lembrar disso, não, aqui é melhor eu usar o classificador 1 árvore, aqui eu sei que eu erro eu vou usar o SVM, o E é realmente aleatório, assim. Você está falando um negócio que é muito interessante, que assim, quando eu gero um ensemble, tá? Eu posso gerar, e na maioria das vezes gerar e usar todo mundo sempre. Eu vou combinar independente do que chegou, eu não vou fazer nenhuma seleção. Mas eu posso ter mecanismos de seleção. E digo mais ainda, essa seleção pode ser estática ou pode ser dinâmica. Seleção estática. Eu treino 100 classificadores e coloco lá no meu pool. Se a seleção é estática, eu pego uma base de validação, que é uma parte da minha base de treinamento, vou usar algum algoritmo, pode ser um algoritmo de otimização, pode ser um algoritmo genético, pode ser um enxame de partículas, ou pode ser alguma técnica do tipo forward search ou backward search, onde eu digo assim, eu tenho a minha base de validação, eu tenho 100 elementos, eu vou tentar descobrir se vale a pena usar os 100 ou se vale a pena usar um subconjunto desses 100. A gente chama de seleção estática. Estática porque eu faço isso no momento de construção do sistema e aí chegou à conclusão, dos 100 que eu criei, vale a pena usar esses 57 aqui. E o resto eu vou ignorar. Eu pego esses 57, construo a solução final e boto em campo. E escolhi esses 57 usando alguma técnica de seleção estática. Mas existe uma outra abordagem, que eu tenho várias publicações nessa área, orientação de alunos e tal, que chama-se seleção dinâmica. Que é assim, eu tenho os mesmos 100 classificadores lá num pool. Chegou um exemplo de teste agora. Um exemplo de teste no mundo real. Chegou. E eu quero selecionar dos 100 aquele que é mais promissor para resolver esse teste. Existem diferentes estratégias para a gente fazer isso.
A gente tem investido bastante esforços nessa ideia de selecionar dinamicamente e tem dado frutos bem interessantes. Tem resultados bem competitivos com estratégia de seleção dinâmica. Aumenta o custo do sistema, porque a cada teste que chega você tem que selecionar. Dos 100, qual que é o melhor? E para isso, normalmente, depende de você ter um mapa de associação, depende de ter informações que você vai extrair naquele momento do teste para saber qual que é o classificador mais adequado. Mas é possível fazer isso que você está falando, com certeza. Tem até uma biblioteca que a gente criou com o pessoal do Canadá, que eu tenho até a minha coautoria lá, que chama-se Deslib. Essa biblioteca Deslib, a gente tem algoritmos nossos lá, tem um algoritmo bem famoso chamado Kinora Union, Kinora Eliminate, que até eu sou coautor de um deles, dos dois, na verdade. E a gente usa essa tal de seleção dinâmica. Tá? Selecionar durante o momento operacional do sistema qual que é o melhor classificador. Eu não sei se vai dar tempo de a gente ver no nosso curso aqui, porque semana que vem já são as 2 últimas aulas, mas se der tempo, na última aula eu falo um pouco. Mas é uma coisa bem mais avançada dentro desse contexto já de ensembles, né? Mas é possível, então, resumindo, usar todo mundo sempre, usar um subconjunto, usando uma seleção estática, ou escolher adequadamente no momento de realizar a classificação, né? O teste. Tem um custo maior, mas às vezes o resultado é bem interessante. Digo às vezes porque em machine learning tudo é às vezes. Tudo depende do problema. Tem problema que a seleção dinâmica ou estática ou combinar todo mundo variam, né? Você tem, por exemplo, soluções que combinar todo mundo é melhor que usar a seleção estática, ou mesmo que usar a seleção dinâmica é melhor. Nem sempre usar a seleção dinâmica é melhor em todos os casos. São situações diferentes que precisam ser analisadas caso a caso. Só para mostrar agora, antes da gente, está quase encerrando a aula, né? Antes da gente encerrar, quais são os tipos de saída dos classificadores? Tem que tomar cuidado quando você cria um pool e você escolhe um classificador, você tem que saber, eu vou treinar e o que vai sair do meu classificador. Por exemplo, tem classificador que só é rótulo, né? Por exemplo, eu tenho essa letra D, ele classifica e diz, a saída é D. E não sai mais nada dali. Tem classificador que sai, eu posso tirar a letra e posso tirar a segunda alternativa, a terceira alternativa, a quarta alternativa, um ranking de soluções. E tem classificador que, para cada saída, ele me dá ainda um score, que é uma confiança naquele resultado. Então, esse tipo de classificador, que me permite ter esse score, essa probabilidade daquilo estar certo, é muito bem-vindo, porque permite diferentes estratégias de combinação. Se eu tenho só o rótulo, ou mesmo só um ranking, eu vou usar, na maioria das vezes, voto, né? Se eu tenho lá 100 classificadores, eu passo o exemplo de teste por 100 e quero saber qual que é a classe ganhadora, eu posso fazer por voto. Cada classificador vota, dá a sua saída, eu vou acumular voto por classe e vou ver a classe que recebeu mais votos. Agora, se eu tenho números na saída, eu posso combinar usando o produto desses números, a soma desses números, para saber qual que é a classe que tem maior confiança, né, no ensemble como um todo. Então, tem várias estratégias. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou pular aqui, a princípio, as equações, mas eu volto na aula que vem. Queria mostrar aqui, só para vocês terem uma ideia, naquele sistema que eu falei para vocês, naquele artigo que eu publiquei sobre classificação de gêneros musicais, a gente usava uma estratégia chamado soma das probabilidades de saída dos classificadores. Então, o que a gente fez? Num dos testes que a gente fez naquele artigo, a gente treinou um naive Bayes, um SVM e uma rede neural. Criou o que a gente chama de ensemble heterogêneo. A base de dados para treinar cada um foi a mesma. O mesmo conjunto de músicas lá. Então, naive Bayes, SVM e rede neural. Cada classificador, quando eu mando classificar um exemplo, que nem está aqui, me dá uma saída. Por exemplo, o naive Bayes. Ele me dá uma probabilidade para
tango, uma probabilidade para salsa, uma probabilidade para forró, eu posso ter uma saída para cada classe. O SVM, uma saída para cada classe. O rede neural, uma saída para cada classe. Bom, com essas saídas, as saídas são aqueles números, veja, ele me dá a classe e me diz qual que é a saída. Por exemplo, na IVBase está dizendo que é salsa com 98% de certeza. O SVM está me dizendo que é salsa também, mas com 75% só. O rede neural está me dizendo que é salsa com 87%, mas tem probabilidade de ser outras coisas também, né, com confiança bem menor. Como é que eu posso ter um resultado final se eu tenho 3 caras? Posso ter 3 e posso ter 100. O que eu posso fazer? Usar uma combinação, uma função, esse f aqui, que combine. O que esse f pode ser? Pode ser a soma, por exemplo. Ó, o que acontece se eu somar o tango daqui, com o tango daqui, com o tango daqui? Eu tenho esse 0,23 aqui, 0,023, que é a soma de todos os tangos. Esse 2,616 é a soma de todas as salsas. Forró, a soma de todos os forró deu 0,1. E aí somo todos. Eu tenho um somatório por classe. E aí eu uso o máximo. Qual que é o valor máximo que eu tenho aqui? É salsa. Então eu estou dizendo que salsa é a ganhadora, porque é o maior valor na combinação de todas as confianças que eu tenho ali. Essa é uma estratégia. Eu poderia trocar esse F, que eu usei aqui como soma, pelo produto. Se eu usar o produto, o tango aqui ficaria com 0, né? Porque em um dos caras ele dá 0. Se um deu 0, ele vai ignorar todos os outros, porque 0 vezes 0 vezes vai ficar 0. Então, o produto tem essa peculiaridade que, assim, se um dos classificadores diz que não é, não importa o que os outros dizem, vai ficar 0. Então, produto pode ser usado e depois eu uso o máximo. Poderia usar o máximo aqui também, dizer, não vou usar essa função f, eu vou usar o máximo aqui. O classificador, o cara do pulo que me deu o maior valor foi salsa com 0,98, eu vou pegar o resultado na IVBase. Então, tem várias formas de combinar, né, a saída desses N elementos, N classificadores que eu tenho no meu pool. E se fosse regressor, você pode perguntar, Céu, mas classificador, eu vou pegar o maior. E se fosse regressor? Vamos supor que eu estou estimando a idade de pessoas. O NaiveBase me dá uma informação, o SVM me dá uma outra idade, o Reneural me dá outra idade. Como é que eu poderia combinar? Poderia combinar por a média, por exemplo. Por que não? A média de todos os meus regressores pode ser uma boa forma. Uma média ponderada, de repente, se eu confio mais em um e no outro. Posso aprender esse peso também, para definir qual o peso de cada regressor. Várias estratégias para chegar numa solução final. Bem, a gente vai ter que parar por aqui, que está acabando, mas na hora que vem, eu vou voltar para falar um pouco mais sobre como funcionam as principais regras, e a gente volta naquele script lá para testar bagging, boosting, random forest gboost, entender melhor e verificar quais são os principais parâmetros dessas técnicas de geração de ensemble. Fechou, pessoal? Fechou, professor. Ok, professor. Obrigado. Beleza. Ok, obrigado. Um grande abraço para vocês. Abração. Obrigado, professor. Até mais. Obrigado. Até mais, hein?